Olá pessoal, estamos de volta então com os nossos estudos e análises sobre a nossa teoria do crime e estávamos falando aqui dos sistemas. O próximo sistema é o sistema da teoria social da ação. Nós vimos então a teoria causalista, neocausalista, neoclássica e a finalista. E agora nós vamos ver a teoria social da ação. Então, para essa teoria, por mais que eu tenha fato típico antijurídico e eu tenha uma certa culpabilidade, a conduta praticada ela precisa ser socialmente relevante, decorrendo ali o seu conceito de uma consciência, de uma consideração social. Então, essa teoria social da ação mostra que esse comportamento ele foi praticado, sim, mas ele foi aceito, ele é tolerável, a adequação social da conduta, puxa vida, e agora? Né? Aqui eu tenho um problema, porque de um lado vocês vão me dizer, professor, mas a mãe lá que fura a orelha da criança vai praticar uma lesão corporal para pôr o brinco? Sim, vai. Mas neste caso, evidentemente que ninguém vai punir uma mãe que furou a orelha da criança para pôr um brinco. Não é? Agora, isso é muito ínfimo perto do que algumas teorias, algumas doutrinas um pouco mais arrojadas tentam trazer para o nosso dia a dia hoje, que é você abandonar tipos penais, abandonar infrações penais para dizer que é socialmente adequada, o que não é. Porque nós não podemos enxergar a conduta criminosa apenas na sua forma e a sua questão estanque. Nós temos que observar as consequências que essa conduta para a realidade vai acarretar. E aí, nesse caso, para as doutrinas um pouco mais arrojadas, que vão dizer, olha, nós temos que adotar uma teoria social da ação, porque essa conduta não é mais entendida como crime ou coisa que o valha, eu estaria estendendo o conceito de que o costume revoga a lei, o que é um grande problema. Eu acho que nesse caso, nesse caminho, nesse ponto, se uma conduta realmente ela não tem mais a razão da sua existência, então que se proponha um projeto de lei que seja aprovado então pelos parlamentares competentes em relação ao assunto e neste caso então possa vir aí uma legislação que realmente faça a abolição criminal. Só que essa abolição criminal não pode ocorrer por meio de mera interpretação ou conceituação de que o costume revoga a lei, tá? Então nós temos um problema em relação a isso. E temos aqui um sistema funcionalista, né? Uma solução justa para o caso, considerando o direito positivo. Então, neste caso, não é abandonar a prática do crime, mas trazer o quê? Trazer uma medida que possa solucionar a questão criminal que evidentemente não seja diretamente ligada, por exemplo, a uma prisão. Nós temos hoje, como todos podem observar, a questão do acordo de não persecução penal vindo ali no nosso Código de Processo Penal. Então, nesse caso, o acordo de não persecução penal é uma medida, é um fenômeno, é um remédio, né, que possa trazer algumas soluções diferenciadas para evitar qualquer tipo de prisão, segregação do indivíduo, mas que ele também possa responder a uma infração penal, possa ter ali um fator de cumprimento que possa trazer então a resolução do problema. Então, dentro desse sistema funcionalista, dessa teoria funcionalista, eu teria os aspectos criminais, mas eu buscaria exatamente uma solução mais condigna com essa situação, com essa proporcionalidade da medida penal a ser tomada. Tudo bem? Vamos seguindo então. Então, dentro disso, nós encerramos aqui as questões relacionadas aos sistemas, tá? E repito, qualquer dúvida, qualquer questão, mandem contato, mandem aí os e-mails para que a gente possa então solucionar. Muito bem. Neste caso, nós vamos partir agora para uma análise mais pontual, mais profunda, para que a gente possa fazer então toda a análise da questão criminal. Muito bem.
Nós temos algumas expressões que nós precisamos entender dentro da parte do direito penal, que são as figuras dos elementos que eu vou tratar dentro de uma infração penal. Tá? O primeiro deles é o sujeito ativo, né? O indivíduo, a pessoa que vai praticar a conduta criminosa. E neste caso, nós temos aí algumas curiosidades do direito penal que vocês vão observar, em que a pessoa jurídica também pode ser sujeito ativo de uma infração penal. A origem disso vem da Constituição Federal e ainda não tão muito disseminada no nosso ordenamento jurídico. Nós temos uma presença da pessoa jurídica atuando como sujeito ativo de um crime. No caso dos crimes ambientais, isso é um pouco melhor visível dentro das circunstâncias, mas na atualidade também nós temos uma outra vertente, que é a lei anticorrupção, onde as pessoas jurídicas colocadas como sujeitos ativos de condutas que vão ser punidas civilmente, tá? Neste caso, alguns doutrinadores colocam essa lei anticorrupção como medidas penais. Tenho algumas ressalvas em relação a isso, mas algumas doutrinas, eu tenho por obrigação dizer, elas vão trazer um aspecto penal administrativo, com um hífen aí, não é? Com todo respeito, tem uma fundamentação bem boa para isso, bem lógica para isso, mas as medidas e os comportamentos vistos ali, nós observamos na lei anticorrupção, nós temos então aspectos estritamente civis administrativos, né, e não penais administrativos. São oriundos de condutas penais dos particulares que praticaram a conduta? Sim, são decorrência, mas neste caso então temos algumas ressalvas então em relação a isso. Muito bem. O sujeito passivo é aquele que sofre as consequências da prática criminosa, né? É o titular do bem juridicamente tutelado. Então, no caso, a vítima. Mas não é só a vítima, porque eu tenho um sujeito passivo também classificado de forma geral, que é sempre o Estado, né? O Estado. E o Estado, eu não gosto muito dessa expressão colocada aqui dessa forma, que o sujeito passivo é o Estado. Porque quando eu falo sujeito passivo é o Estado, pode parecer que só o Estado sofre e ninguém mais sofre com a conduta criminosa. E na verdade o sujeito passivo colocado Estado, né, eu substituiria essa expressão Estado por sociedade. O sujeito passivo da conduta criminosa, de forma geral, é a sociedade. Porque aí nós teríamos todas as pessoas que fecham os olhos, as pessoas que dizem aquelas expressões, não é comigo, não aconteceu comigo isso daí. Lógico que aconteceu, porque a consequência vai vir para você depois, não é? Então, nesse caso, eu vejo uma realidade bem difícil aí e de até a acomodação da população em relação a muitas coisas. Não é? Então, colocar aqui, o sujeito passivo é o Estado, tudo bem, mas o Estado é formado pelo povo, né? E esse povo é o que é a nossa sociedade que vai sofrer as consequências dessas circunstâncias, tá? Nós temos ainda a capacidade penal, como eu já adiantei algumas questões para vocês. Nós temos as condições, dentro dessa capacidade penal, condições para que o indivíduo seja responsável, possa cumprir essas medidas aí, possa aí ser sujeito ativo da conduta. Nós temos essa questão chamada de imputabilidade. E a capacidade penal passiva, não é? A questão da vítima, quem é a vítima dentro dessas sistemáticas, dentro dessas questões. Então, é importante que a gente saiba quem que é a vítima, porque neste caso, muitas vezes, ela pode ou não pode ser personagem dessa realidade penal. Tudo bem? E aí, lá no artigo 225, como eu já disse, a responsabilização das pessoas jurídicas pelas infrações penais. Muito bem.
Neste caso, nós temos aqui então essa prévia análise e a partir da sequência nós vamos analisar alguns outros aspectos relacionados a essa relação jurídica penal, ok? Vamos falar do objeto do crime, tá? Um grande abraço para vocês e até já.